Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa sorte para você que está aqui com a gente em mais um Bicho no Boteco. Eu sou o Grespan, Marcelo Gomes, fazemos parte aqui da bancada e estamos sempre procurando trazer pessoas da área, da veterinária, que mexem com os bichos diferentes, para a gente entrevistar e saber um pouco mais sobre as áreas tão amplas que tem a nossa medicina veterinária de animais silvestres e exóticos. Lembrando para você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, que vai ajudar bastante a gente a continuar com esse projeto, tá bom? E hoje a gente tem uma pessoa muito legal que trabalha com bicho que poucas pessoas põem a mão, né? Muito interessante, não é, Marcelo? É isso aí. Bom, legal que estamos aqui de novo, né? Nessa linha de nunca trouxemos uma pessoa normal aqui, a gente mantém essa história. Você imagina na década de 80, entre 85 e 89, um sujeito entra na veterinária da USP e diz que vai trabalhar com baleia. Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui o Milton Marcondes, diretor de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, meu colega de turma e que vai falar um pouco sobre essa história toda, né? Como é trabalhar com baleia. Hari, bem-vindo, cara, muito legal você estar aqui com a gente está super contente, super honrado de ter você aqui conosco. Muito obrigado. Ô, gente, um prazer estar aqui com vocês aí, falar um pouquinho desse trabalho aí, né? Quando o pessoal fala que trabalha com grandes, eu falo, quem trabalha com grandes sou eu. Sou eu, né? Então vamos falar um pouquinho aí de como que é essa área daí de trabalho para o veterinário. Beleza. Como tudo começou assim? Olha, eu assim, veterinária, antes de eu entrar no colégio, eu já sabia que eu queria trabalhar com veterinária e eu gostava muito de animal silvestre, né? Lá em casa, assim, a gente sempre teve muito bicho, né? Fazão, cachorro, coelho. E aí, essa coisa do mar sempre me atraiu, apesar de que eu só fui conhecer o mar quando eu tinha 18 anos. Você é de Campinas, né? De Campinas. Bem longe do mar, né? Mas eu assistia aqueles documentários do Jacques Cousteau, achava maravilhoso aquilo lá, e golfinho e baleia era um bicho que me cativava muito. Então, quando eu entrei na faculdade, o Brasil ainda caçava baleia, né? Eu já comecei a me envolver com campanha contra a caça, e eu tinha essa ideia de trabalhar com baleia, né? Mas eu queria trabalhar com animal em vida livre, não com animal em cativeiro. Mas e naquela época a gente tinha no Play Center, não é isso? Foram golfinhos e orcas, não tinha uma coisa assim? O Play Center tinha 2 orcas, né? Namu e Samoa, e tinha um show de golfinhos que era um show itinerante. Inclusive, o primeiro golfinho que eu vi foi no Play Center em Campinas. Né? Porque depois que eu fui ver na natureza mesmo. Desculpa. Como é transportar, né? Você imagina a logística disso, né? Uhum. Quanto esse bicho não sofria, né? Não, principalmente os golfinhos, né? Você ficar indo, além de ser um recinto pequeno, você ficar fazendo esse transporte o tempo todo, né? Era uma época também que tinha pouca informação e pouco cuidado nessa parte de bem-estar animal. E se conseguia outros, é isso? Quer dizer, golfinho morre, vamos lá, vamos buscar outro? Até hoje é assim, né? Você vê lá no SeaWorld que o pessoal fala da show do Shamu, essas coisas, é nome genérico. À medida que morre um Shamu, eles colocam outra baleia lá com o mesmo nome, né? Caramba. E aí tem mãe que vai lá levar o filho e fala, filha, essa aqui é a mesma baleia que eu vi quando eu era pequeno. Não é, aquela ela já morreu, de repente já é a 2ª, 3ª geração. Shamu quarto, Shamu quinto. Caraca. Lassie também, né? Lassie teve várias Lassies que fizeram papel no cinema, assim, como sendo a cachorrinha, né? Não, e acho que ela ainda tá viva, porque E tem era várias macho. clínicas aí que o pessoal olha na lista, tem lá Lessie, né? E ainda estão todas lá, né? Eu me lembro, né, Hari? Hari era o apelido do Milton na faculdade, né? Mas eu me lembro que mesmo, puxa, quem queria trabalhar com animal silvestre já era uma coisa meio estranha, né? Eu me lembro de uma professora nossa que quando eu falei que queria trabalhar com animais silvestres, ela disse, lugar de animal silvestre é no mato, você não tem que saber nada sobre eles. Eu imagino como era, assim, como foi essa... Eu vou. A gente tinha até, né, na nossa turma, você quer falar da camiseta? Fala você. O estímulo era tanto que na nossa turma um dia apareceu uma camiseta amarela com a baleinha desenhada com o arpão enfiado escrito Hari, lugar de baleia no arpão. E tinha várias camisetas, o pessoal usando isso. Vendeu bem, né? Vendeu bem, né?
O pessoal Que hoje fala em horror. bullying, essas coisas, e não tem ideia de como a coisa era antes. Era né? muito pior. Não, então, assim, tinha muita gente que dava força, mas tinha muita gente também que fazia essa coisa, assim, imagina, você não vai conseguir, não vai dar certo, onde você vai trabalhar, não tem SeaWorld aqui no Brasil. E aí, logo quando eu terminei a faculdade, eu fiz um ano no Exército, em Campinas, depois fui dar aula num colégio agrícola, aí depois eu entrei na parte de silvestre, comecei a trabalhar com sagui de cara branca no Espírito Santo, trabalhei no zoológico de Brusque. E aí depois em Campinas eu acabei prestando um concurso e entrando na prefeitura. Até tinha esperança que fosse no zoológico da cidade, mas era com controle de zoonoses. E um pouco, acho que de tanto falarem, você não vai dar certo, não vai dar certo, a gente já meio que compra essa ideia, né? De, realmente vai ser difícil, não vou conseguir. Mas aí quando eu peguei minhas primeiras férias da prefeitura e fui para Abrolhos ver baleia de verdade, que até então só tinha visto baleia encalhada na praia, né? Ou em cativeiro. E aí, a hora que eu vi, falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. Legal. Aí foi o momento que eu comecei a trabalhar conheci o pessoal do Instituto Baleia Jubarte, o pessoal falou que precisaria ter um veterinário lá que gostasse de baleia, mas que eles não tinham como contratar no momento. Então eu comecei a tirar férias e ir para lá trabalhar como voluntário. Passava o mês de férias lá, fazia o trabalho. Fui no ano seguinte, aí depois quando teve o derramamento de óleo na Baía da Guanabara, o pessoal me chamou para ir representando o Instituto lá, acompanhar o plano de ação que a gente construiu se o óleo atingisse os botos. Então fui me envolvendo aos poucos nessa área, né? Mas foi um momento de guinada quando fui lá e vi minha primeira baleia, né? E aí até que eu estava num congresso em Buenos Aires, né? Reunião de trabalho de especialistas em mamíferos aquáticos da América do Sul, que é o congresso mais tradicional que a gente chama de RT. Eu estava na RT em Buenos Aires e aí estava conversando com o Regis, que era o chefe do Centro Mamíferos Aquáticos em Pernambuco, onde tem muito trabalho do projeto Peixe Boi, e aí ele falou, a gente tem que te puxar para essa área, né? Eu falei, eu até mandei currículo para vocês, estou querendo entrar. Ela falou, então vamos combinar um almoço. E aí a gente foi fazer aqueles almoços de negócio e ele me falou, a veterinária ela tá saindo e eu tenho uma vaga, então se você quiser a vaga é sua. A gente tem que decidir isso agora, né? E aí era concursado na prefeitura, né? Aquela coisa, eu falei, eu quero isso daí. Foda-se. Eu quero trabalhar nessa área, estou batalhando para entrar nisso daí e eu sei que é o que vai me fazer feliz. Aí eu larguei mão da prefeitura, pedi a exoneração do cargo e fui trabalhar com o Peixe Boi. Aí fiquei 2 anos lá com o Peixe Boi. Nisso abriu oportunidade no Baleia Jubarte, eu fui lá para o Baleia Jubarte e estou até hoje. Que legal. E isso é muito legal, né? A gente vê hoje, assim, então eu tenho muito contato com estagiário, com muita coisa, e às vezes você vê nas pessoas um certo mimimi, assim, mimimi no sentido de eu me formei, eu sou uma estrela ascendente, né? E preciso ganhar o emprego de gerente naquilo que eu quero na primeira semana. E não é assim, né, Rá? Não, geralmente, assim, acho que são poucas as pessoas que terminam a faculdade e de repente já têm um emprego bom, o emprego realmente sim que está mirando como expectativa. Eu lembro até do Luiz da nossa turma, que ele queria trabalhar com inspeção de alimentos, adorava inspeção de alimentos e eu queria trabalhar com silvestres. Aí eu encontrei com ele um dia no CPUSP, né? A gente começou a conversar, ele falou, o que você está fazendo, né? Eu falei, eu estou trabalhando lá no Exército, mexo com a parte de inspeção de alimentos lá no Exército. Aí ele começou a rir, falou, eu estou trabalhando na CESP com um cervo do Pantanal. Falei, vamos trocar então, vamos trocar os empregos. Então, assim, o primeiro emprego, às vezes, não é aquele emprego dos sonhos, não é aquela oportunidade que te surge na mão. Mas se você acredita numa coisa e realmente quer, você tem que batalhar, você tem que tentar correr atrás. Isso é importante, né? Acho que você é um exemplo muito clássico disso, né? Assim, eu quero. Exatamente. Acordar e falar, é isso que eu quero. E assim, quando você trabalha na área, por exemplo, tem dias chatos no meu trabalho, né? Assim, eu não fico mexendo com baleia o tempo todo. Hoje em dia... O pessoal deve pensar que você é o Jack Sparrow. Né? E à medida que você vai subindo na profissão, você começa a assumir mais responsabilidade, você começa a ficar com mais burocracia, contrato, projeto de pesquisa, e aí a parte de campo mesmo, que é a parte gostosa, a gente faz na época que as baleias estão aqui. Então, hoje em dia, tanto é que eu estou morando em Campinas, voltei por causa da minha família, e eu vou para a Bahia durante 3, 4 meses no ano para fazer a parte de campo.
E então, assim, tem dias que são chatos, tem dias que você tem prazo para cumprir, relatório para entregar, aquela coisa. Mas mesmo quando você está no pior dia de trabalho, você lembra e fala, pô, mas eu tô fazendo tudo isso aqui chato, mas eu tô fazendo isso aqui por causa de conservação, por causa de baleia, por causa daquilo que eu acredito, né? Então, assim, com te aquilo dá, que te, acredita. te dá um gás a mais do que se você tivesse, não, eu tô fazendo um negócio chato e eu tô no emprego que eu não curto. Com inspeção ainda, né? Se ainda tivesse naquele tempo, é verdade. É uma coisa que tem que galgar e ser firme para conseguir chegar lá, né? É foco. Foco. Mas essa área daí de animais marinhos cresceu bastante no Brasil, né? Hoje em dia está até difícil conseguir profissional para a área, porque não tem tradicionalmente uma... Bom, silvestre já não tinha muito, agora melhorou, mas ainda não é a menina dos olhos da veterinária. E a gente está precisando de profissionais porque com a exploração do pré-sal, o IBAMA colocou uma série de condicionantes para as empresas, principalmente a Petrobras que faz a exploração, e uma dessas condicionantes é um programa de monitoramento de praias. Então você tem desde Santa Catarina até o Espírito Santo e mais no Rio Grande do Norte. Projetos que você tem todo dia, pessoas percorrendo a praia e aí encontrando ave, tartaruga ou mamífero marinho encalhado, vivo, morto. Além de registrar isso daí, os animais mortos vão para a necrópsia, os vivos que estão precisando de socorro vão ser tratados. Então foram construídos vários centros de reabilitação para animais marinhos ao longo do litoral, centros muito bons com centro cirúrgico, com sala de despetrolização. E teve uma demanda muito grande por profissionais de veterinária para trabalhar nessa área. A gente não tinha gente formada. Então, muita gente que estagiou comigo, acabou de terminar a faculdade e já conseguiu emprego. E como essa condicionante, a menos que mude muito o cenário, ela deve se manter enquanto tiver exploração do pré-sal, e o pré-sal, a perspectiva da Petrobras é de 30, 40 anos de exploração. Então, quer dizer, é uma área realmente que tem perspectiva de trabalho para os profissionais a longo prazo. Eu estava conversando, eu fui dar aula em Floripa, estava conversando com uma aluna que ela faz oceanografia. E aí é muito louco, porque ela falou que também não tem profissional. A área deu um boom, né? E não tem profissional para trabalhar com a coisa. E é engraçado isso, né? Porque, por outro lado, você vê os alunos, quando você ouve falar, né, vezes de estagiário, eu quero trabalhar com marinhos, eu quero trabalhar com marinhos, né? Você tem de um lado a demanda, você tem um público interessado. Eu acho que falta esse meio de campo de formação, não é? Quem é que forma esses profissionais, né? Porque é muito diferente, né? Assim, toda vez que a gente vai mexer com silvestres, aliás, na época que eu trabalhei em zoológico, acho que o legal da coisa era esse desafio, né? Não era aquele arroz com feijão quando você está numa clínica, né? Que é de vez em quando. Feijão, silvestre é um desafio todo dia. É um dia que a ema está com uma ferida. Você fala, como é que se contém uma ema para fazer um curativo nela? Daí no outro dia os coatis que estão doentes. Aí no outro dia o cervo escapou do recinto. Vamos recapturar o cervo. Então assim é muito desafiante. Então assim você não tem rotina. Então para quem gosta e você tem que estar estudando o tempo todo também, não, né? Não dá para você se acomodar. Isso é uma coisa que a gente bate aqui sempre, tem que estudar. Não dá. Então, assim, né, quem que forma gente nessa área? Quer dizer, a gente tem que ter a formação da faculdade. Muita coisa, às vezes tem um conceito errado, assim, eu não quero trabalhar com cachorro-gato, não preciso prestar atenção naquilo lá. Mas muito do que a gente aprende em clínica de pequenos ou clínica de grandes é aplicável para trabalhar com silvestres, né? Estabilizar um animal que está com uma hemorragia, tirar um animal do estado de choque, você vai fazer com as mesmas drogas, com a mesma metodologia. É um modelo, né? Mas claro que sim, claro que você tem variações da anatomia, variações da fisiologia desses animais que você tem que estar muito atento para você não cometer um erro. No caso de baleia e golfinho, quer dizer, são bichos que, num primeiro momento, as pessoas pensam que é um animal resistente, mas é um animal que o mar sustenta o peso dele. Então, no mar, o mar está sustentando o peso dele, ele não precisa ter uma ossatura como um elefante tem que ter. Então, a ossatura dele é uma ossatura relativamente frágil, né? Ele só tem a primeira parte de costela articulada no externo. Então, quando ele está no mar, ele está redondinho, bonitinho, respirando, sem dificuldade. Quando ele encalha... A gravidade acaba com... O peso dele comprime esse animal para baixo, ele tem dificuldade para conseguir respirar, a circulação começa a parar.
O mar rouba calor muito mais do que o ar, então eles são adaptados para viver na água e ir lá para a Antártica, passar na Antártica em água de 4, 3 graus e não congelar. Então eles têm uma camada de gordura que protege eles do frio, mas quando ele está encalhado numa praia no Brasil com sol tropical em cima dele, a temperatura começa a subir. Então, assim, você tem que ter essa base da clínica, a base toda de coisa, um conhecimento muito bom de fisiologia aí aplicado para aquele táxon que você está trabalhando e uma capacidade de improvisar, né? Não sei se eu comentei com o Marcelo, mas eu tenho um site que eu conto algumas histórias lá, e uma das histórias foi assim, uma baleia que eu tive que atender lá no Rio Tapajós, a 1.000 quilômetros do mar, né? Então, primeira coisa, assim, que você já fica meio perdido. A hora que você está lá, eu tava dando uma injeção na baleia, começou a sangrar um pouquinho, eu botei o dedo lá para estancar. Aí eu lembrei que eu não estava no mar. Daí eu falei, tem piranha aqui nesse rio? O pessoal, isso aqui tá cheio de piranha, tem jacaré, tem uma raia aqui que tem um ferrão que dói muito. Então você sai da sua zona de conforto, né? E essa baleia, ela tinha um histórico, que a gente já estava procurando ela 3, 4 dias lá, sobrevoando aquele rio Tapajós para cima e para baixo para tentar localizar. E ela tinha sofrido um ferimento com uma lança. Um cara tinha cutucado ela lá e falaram que ela tinha saído sangrando. A hora que a gente encontrou, era uma baleia mink, eu precisava examinar ela. Coloquei a máscara, mergulhei e não consegui enxergar a minha mão na frente do rosto, né? Aí falei, como é que eu vou encontrar do rio, né? por causa da água turva lá do rio. Falei, como é que eu vou encontrar o ferimento nessa baleia? Falei, método Braille, vou ter que palpar ela. Aí comecei palpando ela na cabeça, mergulhando, palpando o corpo dela. E ela deixou? Deixou. Até dar a volta, lógico, tem que tomar cuidado, por exemplo, com a cauda dela, que é uma região perigosa, que ela poderia dar um golpe ali na cauda e machucar. Então fui palpando até localizar a ferida e também, sem querer, descobri o sexo dela, que era um macho. Ah, que bom! Que legal! Já né? eliminamos o problema de ser uma fêmea, tá gestante, tá comprimindo um feto, alguma coisa assim. E aí você fez sutura? Como é que foi? Não, então é muito difícil esses bichos sobreviverem, né? A gente começou a medicar, estava esperando o resto da equipe chegar. A hora que o helicóptero veio trazendo a equipe e passou voando por cima dela, ela se agitou. Aí ela saiu, se afastou da margem, ficou nadando em círculos, estava estressada. Aí chegaram, o pessoal, a gente tinha pedido para trazer umas redes de Santarém, o pessoal trouxe, a gente ia fazer um cerco no igarapé, manter ela lá, estabilizar o quadro, conseguir um navio, colocar ela no navio, navegar 3 dias descendo o Tapajós e depois o Amazonas, para daí chegar no mar. A gente começou a fazer o cerco, né? Começamos a querer organizar o cerco, mas já estava escurecendo e estava muito confusa a operação. Muita gente dando palpite, tava com uma dificuldade de coordenar o serviço. Aí eu tive que abortar a operação, falar, não vamos fazer o cerco agora, porque a chance maior é que essa baleia se enroscasse na rede e acabasse morrendo afogada, ou que acontecesse um acidente com alguém da equipe. E aí, durante a noite, essa baleia acabou morrendo. Ela desapareceu. Em princípio, ninguém sabia se ela tinha sumido ou não. Escutaram ela respirando até umas 10 da noite. E aí, no dia seguinte... no outro dia, depois de umas 30 horas depois, ela flutuou no mesmo local que ela tinha desaparecido. Então, ela tinha morrido, tinha afundado. Geralmente, tirando baleia franca que flutua, as outras todas, quando morrem, afundam. E aí, dependendo da condição, umas 24 horas, 30 horas, forma gás e ela flutua. Então essa daí acabou não sobrevivendo. Você falou de encalhe, eu fui voluntário em Ushuaia com a Nathalie, né, que ela tinha um programa de monitoramento da praia. E na Patagônia é absurdo o número de encalhes, né? Por que isso? Olha, eu não sei exatamente na Patagônia se seria o caso, mas tem alguns locais do litoral. Bom, vamos dar um passo antes. Por que o animal encalha? Isso né? aí. Vamos começar. Tem várias explicações. Tem desde o animal que está doente, debilitado e que aí ele não tem força e a corrente, a maré pode jogar ele na praia com vida. A grande maioria dos encalhes é bicho que morreu no mar por qualquer motivo e aí já chega morto na praia. Você tem animal que foge de predador e aí acaba vindo para água rasa encalhando. Tem um vídeo que filmaram em Cabo Frio, aqui no Brasil, que uns 15, 20 golfinhos encalham na praia, as pessoas devolvem ele para o mar e eles pegam e vão embora. O vídeo todo não dura 5 minutos. Muito provavelmente era bicho fugindo de predador, que vieram nadando e bateram na praia. Desesperado e bate na praia.
tem o contrário, animal perseguindo a presa, e aí a presa perseguindo um cardume de peixe, o cardume de peixe começa a ir para a água rasa, e naquele frenesi de tentar pegar o cardume, eles podem encalhar. Então, assim, doença que afeta o sistema nervoso, Tem um negócio centro de de orientação, otite também. otite por verme no ouvido, pode Isso. desorientar esses animais. Então, você tem uma série de causas que podem levar esse animal a encalhar. E dentro disso daí, você tem algumas armadilhas do litoral. Então, por exemplo, Cape Cod, nos Estados Unidos, é um local que a entrada para dentro da baía é muito estreita e aí a baía ela é meio fechada. O pessoal brinca muito com esse formato do braço. Sempre que vai falar, teve um encalhe aqui no cotovelo. Então é um local que os animais conseguem entrar, mas eles têm dificuldade de sair. A Nova Zelândia é outro lugar. Encalhe em massa, que são vários animais encalhando ao mesmo tempo, vira e mexe acontece na Nova Zelândia. E tem alguma teoria também que fala que alguns animais se orientam pelo campo magnético e você tem alguns pontos do litoral em que as linhas do campo magnético convergem para um determinado ponto e aí esses animais acabam se desorientando e encalhando. Então isso sempre existiu, quer dizer, esses encalhes desse tipo, quer dizer, em 1500, em 1000 ou... Isso você sempre teve esse tipo de ocorrência? A gente sempre teve encalhe, isso é uma coisa histórica, tem imagens antigas, tem descrição do Aristóteles falando de animal encalhado. Mas claro que hoje em dia a gente tem causas, quando a gente está falando aqui vamos dizer assim, causas naturais para encalhe, mas a gente tem as causas associadas com as atividades humanas. Então, por exemplo, é muito comum um animal ficar preso em rede de pesca e às vezes acabar encalhando em função disso, ser atropelado por uma embarcação. Então, eu estava conversando aqui no caminho para cá, quer dizer, a população de jubartes que foi muito caçada, né, ela foi reduzida na década de 60 a menos de 1.000 animais, cerca de 800, 500, ninguém sabe exatamente ao certo. Hoje em dia ela já recuperou, já estamos com mais de 20 mil baleias, né, e a estimativa é que a população original era de torno de 27 mil, 30 mil jubartes. Chegou perto. Então a gente está chegando perto do que isso era em que antes. período você fala? 27 mil há 1000 anos atrás, 500 anos atrás? 200 anos atrás, 1830. Então, assim, a gente está perto de um cenário de quantidade de jubarte aqui no Brasil de começo do século XIX, né? Mas na realidade do século XXI, que é o litoral muito mais ocupado, poluição, plástico, derramamento de petróleo, navios que não são mais navios a vela, navios rápidos, movidos a diesel, aumento do ruído no ambiente marinho, nylon, né, que os animais não conseguem romper. Então, assim, o grande desafio hoje em relação a jubartes é a gente conciliar essa recuperação da população que traz muito benefício. Elas roubam carbono da atmosfera para compor aqueles corpos dela que pesam toneladas. As fezes e a urina fertilizam os mares, aumenta a produção de plâncton, que também vai tirar CO2 e jogar oxigênio na atmosfera. Elas se alimentam nos polos, vêm se reproduzir no Brasil e fazem carreamento de nutrientes das águas frias para as águas tropicais, aumentam a produtividade de peixes aqui. Tem o potencial do turismo de observação de baleias também, que gera renda para as comunidades. Então, assim, o grande desafio é a gente conciliar hoje a conservação dessa população de jubartes que está chegando perto do que era 200 anos atrás, nesse cenário do século XXI que a gente vive. E esse turismo de observação, ele não é uma faca de dois gumes? Não, assim, o Brasil tem uma boa legislação para isso, né? Prevê um máximo de 30 minutos com cada grupo, no máximo 2 barcos se aproximando daquele grupo. Também, né? Distância de 100 metros, você não pode interromper a rota do animal, então você não pode chegar pela frente dele, nem vir por trás perseguindo. Você chega com o barco pela lateral e nesses 100 metros você para, deixa o motor em neutro e aí se o animal quiser se aproximar do barco, e muitas vezes elas vêm, fica a critério dele. Isso é o que a norma tem e o que as boas operadoras de turismo fazem, né? Agora, a gente vê muito comum, às vezes quando aparece uma baleia perto da praia, um monte de gente que não é operador de turismo, gente que está lá com seu barquinho, gente que está lá com seu jet ski, de repente se aproximando da baleia, perseguindo a baleia. Às vezes até animal que está debilitado, que a gente vê que ele está magro, né, que precisaria estar tendo condições de repouso e o pessoal se aproximando. Então, parte daí da gente fazer um trabalho educativo também entra dentro dessa coisa, né? População de baleias de 200 anos atrás no nosso período atual. Da gente aprender a conviver com esses animais, a respeitar esses animais.
E arrisco, esse cara que chega muito perto da baleia com o jet ski dele, tem registros de acidente? Tem. Nunca. Ano passado, ou ano retrasado, não lembro agora, teve duas meninas que estavam remando caiaque nos Estados Unidos, numa área de alimentação, e a baleia veio com a boca aberta e abocanhou o caiaque ali. Elas chegaram a ficar dentro da boca da baleia durante um tempo. Teve um mergulhador também em Cape Cod, estava caçando lagosta e a baleia engoliu ele dentro da boca, né? Ela não consegue passar pela garganta dele, que a garganta é pequena. E aí ela depois chegou na superfície. Ela faz cospe? Cuspiu. Imagina. Não é que nem em desenho do Papalé, coisa do coiote. Não é Hanna-Barbera, mas ela cuspiu ele pra fora, assim. Deve ser esse gosto de plástico aqui da roupa de mergulho, né? Agora imagina esse cara chegando em casa. Pô, eu tava mergulhando, veio uma baleia, me engoliu e cuspiu ali do lado. Né? Nem a baleia te quer, né? História de pescador essa daí, né? Mas então, assim, é um animal, a jubarte, por exemplo, chega a 35 toneladas. Então, mesmo sendo um animal que não é agressivo, por exemplo, se você estiver nadando e a baleia passar perto de você e mergulhar, o deslocamento de água que ela causa, ela pode te puxar para baixo. Então, se você estiver mergulhando em apneia, estiver no limite do seu fôlego, precisando ir para a superfície, ela passar e mergulhar, ela nem encosta em você, mas ela pode fazer você acabar se afogando. Então, por isso até que existe a norma da distância que você tem que ficar desses animais, por uma segurança não só do animal, mas também da pessoa que está na embarcação. Já aconteceram acidentes fatais com baleia saltando e batendo em barco, e já aconteceu também um problema grande que a gente tem aqui no Brasil, é baleia ficar presa em rede de pesca. E é uma atividade de muito risco você tentar soltar a baleia de rede de pesca. A gente está treinando algumas equipes, eu e o Leandro, que o Leandro também é veterinário do IBAMA, a gente foi para os Estados Unidos, fizemos um treinamento lá com o pessoal e a gente tem replicado esse treinamento para algumas instituições. Tem um grupo treinado em Santa Catarina, um grupo treinado em São Sebastião, para fazer a soltura das baleias que estão presas em rede de pesca com equipamento adequado e dentro de normas de segurança. E mesmo assim, né, mesmo com gente treinada, por exemplo, no Canadá aconteceu, o cara estava soltando uma baleia franca, a hora que ele cortou a última corda que ela se viu livre, ela se debateu e acertou a cauda no barco, acabou matando um cara que era experiente, que já tinha soltado mais de 20 baleias de rede de pesca. Então, assim, por mais que dócil que seja, é um animal muito grande e a gente tem que tomar cuidado quando está mexendo com esse animal. Elefante na lojinha de cristal. A gente tem que pensar sempre assim, pior cenário possível. Pensar que aquele animal que está ali quietinho, a qualquer momento ele pode reagir. Então, manter distância das áreas mais perigosas. Seja no animal encalhado, seja no animal dentro d'água. Então, isso é legal, porque reforça, assim, de uma certa forma, o que vem sendo dito aqui desde o começo. Primeiro, um dos nossos entrevistados foi o Adalto, né, o pai de todos nós aí na contenção, e ele falou, e depois disso várias pessoas falaram assim, que esse trabalho, né, o trabalho com animais selvagens, sempre envolve uma questão de segurança muito grande. E que nós, que somos profissionais, temos que estar atento a isso o tempo todo. Não é uma aventura. Né? Não é o que você vê, às vezes, na televisão, o sujeito puxando o bicho pelo rabo. E não, isso é profissional, não é? Assim, você quantos anos tem de treinamento e quanto medo isso envolve, né? De jeito nenhum. Você pode pensar nesses programinhas assim que a gente às vezes vê na televisão. E muitas vezes você, como veterinário, coordenando uma equipe, você é responsável pela segurança da sua equipe. Então, por exemplo, aquela situação que eu falei, eu estava louco, já estava 3 dias procurando aquela baleia, estava com ela ali na mão, a gente estava tentando fazer a contenção dela, mas a hora que eu vi que era uma situação de risco, tanto para o animal, mas também para as pessoas que estavam ali, eu tive que tomar a decisão de abortar a operação, né? Com dor no coração, mas é a decisão. Então, muitas vezes a gente está ali com um animal encalhado na praia, aí a pessoa querendo entrar na arrebentação para tentar empurrar a baleia para a água no braço e não vai conseguir, e corre risco da baleia tombar e você ficar preso embaixo dela. Então, a gente tem que coordenar também o cuidado com a nossa equipe quando a gente está nessas situações. E isso é fantástico, né? Porque a gente é responsável por essa equipe, né? E você tem que agir pensando nisso, né? Você, de certa forma, desiste do procedimento que talvez para a baleia fosse melhor, porque você é responsável por todo mundo que está ali, né? E isso é importante. Não só a baleia, né? Sim. E as pessoas acham que nossa vida é só festa, né? Que legal. Eu já encontrei animal atropelado no meio do mar, que uma fêmea, estava com um filhote. No primeiro momento eu achei até que ela estava morta, porque ela não estava fazendo absolutamente nada, estava boiada, quieta. Aí ela respirou e aí eu comecei a observar que ela tinha uma lesão na coluna, tinha marca de atrito de um lado do corpo dela, não tinha do outro lado. Falei, foi atropelamento isso daqui.
E é uma sensação muito frustrante. Você tá com um bicho ali que você sabe que tá com dor, tá machucado, mas eu não tinha o que fazer. Eu tava assim há 5 horas de navegação da Terra, não tinha medicamento, não tinha... Não tinha um tramalzinho na bolsa? Não tinha assim? o que fazer ali na hora. 5 litros de tramal na tramal, bolsa. Então, assim, algumas vezes trabalhar com esses animais, principalmente baleia e golfinho, que são animais que mesmo em países que têm mais tradição, a chance de você reabilitar um animal que está encalhado ali na praia é baixa, porque ele já chega muito mal na praia, de um certo modo, assim, tem um grau de frustração, né? Às vezes você não conseguir ajudar aquele indivíduo. Mas, em compensação também, assim, a hora que você fala assim, pô, fui lá para Brasília vestido de baleia, subi no Congresso para proibir a caça da baleia, e hoje eu vejo a população quase de volta ao normal, saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, assim, vale a pena, né? Como é essa história aí? Hein? Como é essa história do vestido de... Foi na época da faculdade, a gente tinha a campanha contra a caça das baleias, o CEACON, que é o Centro de Estudos e Atividade de Conservação da Natureza aqui em São Paulo, trouxe 2 baleias infláveis dos Estados Unidos, a Flo, que era uma pichuleco daquela época. Que era uma de 10 metros, né? E uma de 4, 5 metros de comprimento, que você entrava dentro dela. E aí, a gente usou ela várias vezes aqui em São Paulo. A Rita Lee participou do nascimento do filhotinho, né? Que a gente simulou como se estivesse nascendo. Quem era o filhotinho fantasiado? Era ele? Não, na época ali não. Mas aí teve uma manifestação em Brasília que era para... O capítulo de meio ambiente da Constituinte, né, que estava tendo naquele ano, estava muito bom. 1988. Mas tinha uma emenda do Centrão que permitia revisar tudo que já tinha sido aprovado na Constituinte. E aí a gente foi fazer uma manifestação que a gente queria manter o capítulo do meio ambiente da forma como estava. Várias instituições. E eles pediram para levar as baleias por causa do simbolismo que tinha. E aí a gente fez a manifestação em cima do Congresso. Saiu uma briga, uma discussão entre Humberto Lucena, que era o presidente do Senado e era a favor da caça. Um dos anões do orçamento. E o Fábio Feldman, que era deputado, que estava defendendo a coisa da campanha contra a caça das baleias. E aí o projeto que estava emperrado há muito tempo acabou sendo aprovado na semana seguinte por acordo de lideranças. Porque ele não ia para votação, o pessoal não deixava ele entrar em votação e aí não conseguia aprovar esse projeto. E aí foi a hora que a gente conseguiu efetivamente proibir a caça da baleia aqui no Brasil. Eram empresas que tinham um lobby? Era uma empresa na Paraíba que tinha 49% de capital japonês, porque ela tinha que ser empresa nacional, então era o máximo que podia ter, e a carne era exportada toda para o Japão. Né? Que ainda caça, né? O Japão ainda caça. O Japão saiu da Comissão Internacional da Baleia agora há pouco tempo. Abriu mão de fazer caça na Antártica, onde eles faziam o que eles chamavam de pesquisa científica, que era uma brecha que a cota para caça científica é autoimposta pelo próprio país. Você decide quanto você vai caçar. Porque na época, pesquisa científica é assim, eu vou caçar 2 baleias ali porque eu quero fazer um estudo. Né? Mas quando teve a moratória que proibiu a caça comercial, o Japão pegou essa brecha e falou, então eu vou começar a fazer pesquisa, vou caçar 300 baleias minks. Fazia, coletava material, mandava para o laboratório, analisava, publicava isso daí e falava, bom, mas eu não posso desperdiçar isso aqui, vou mandar para o frigorífico e comercializar. E tem navio Né? especializado. E aí agora eles pararam com a caça na Antártica, mas estão fazendo caça nas águas jurisdicionais do Japão, caça costeira. Bom, mas aí já, no mínimo diminui o volume. Diminuiu, né? A quantidade e está dentro do limite territorial deles que não tem o que fazer. E esses navios são verdadeiros frigoríficos, né? Abatedouros. Parece que puxa a baleia de um lado e já vai processando. Então, na época do Moby Dick, daquela caça antiga, você saía com um barquinho a remo, ia lá, arpoava a baleia arrastava o barquinho, e aí você trazia depois que ela estava morta para o navio e processava ela lá. No século XX, inventaram o navio fábrica. O navio fábrica era um navio grande, com um plano inclinado na popa, para você rebocar a baleia para dentro, e ela era toda processada dentro do navio. Então saía um navio fábrica, uns 15 ou 20 navios baleeiros, que eram os que matavam realmente a baleia, e uns 3 navios rebocadores. Então os navios baleeiros iam matando, né? Os rebocadores pegavam essas baleias, levavam para o navio fábrica, ela era processada lá. Foi quando a caça da baleia teve uma escala industrial pesada e as espécies começaram a entrar em declínio muito rápido.
Então, declinava a baleia azul, passava a caçar a baleia fim, que era a segunda maior. Declinava a fim, começava a caçar a baleia sei. Até que a gente chegou na década de 80 caçando uma mink, que era a menorzinha que tinha, porque era a que tinha sobrado em abundância. Quanto uma baleia sofre nesse? Como é essa morte? Leva horas para morrer, né? E muitas vezes ela reboca o barco, porque o arpão ele se abre dentro dela como se fosse um guarda-chuva, né? E então ela morre por hemorragia. E principalmente as baleias maiores demoravam mais para morrer. Tinha um outro arpão que o pessoal coloca uma carga explosiva nele, que daí essa explosão às vezes mata a baleia mais rápido. Mas alguns caçadores relutavam em usar isso daí porque estragava muito a carne que eles iam precisar depois para comercializar. Então, até hoje em dia, mesmo quando a gente tem que fazer eutanásia de baleia, eu tive que fazer 3 vezes de animal encalhado, muito mal, sem chance de sobrevivência. É difícil de você conseguir, com os medicamentos, fazer a eutanásia desse animal, fazer ele chegar a óbito. Você precisa de uma quantidade grande, você tem que pensar, por exemplo, as primeiras vezes usei tiopental, depois tinha um problema do que fazer com a carcaça, né, porque ela fica contaminada. Tem um caso, acho que não lembro agora, se Estados Unidos ou na Austrália, de um cachorro que se intoxicou com o tiopental comendo pedaço de baleia morta que tinham feito a eutanásia da baleia, enterrado na praia. O cachorro foi lá, revirou, comeu um pedaço da baleia, foi para casa, começou a passar mal, levaram para uma clínica veterinária e descobriram que ele tinha comido baleia e estava intoxicado de tiopental. Então, até assim, a escolha das drogas para fazer eutanásia... O que você faz? Por exemplo, encalhou uma baleia, está muito mal, você vai ter que... Aí nós estamos falando o quê? De 20 mil, 30 mil quilos? Depende da baleia. A franca chega a 50 toneladas, a jubarte chega a 30, 35. A quanto de tiopental você usaria isso? Então, a gente, você tem que botar ela num plano anestésico e aí depois entrar com um relaxante muscular, alguma coisa que ajude a fazer a parada. Hoje em dia o pessoal está usando outras drogas para tentar fazer isso daí. A gente está fugindo do tiopental, até porque também o tiopental você tem que manter a veia pega, né, para você conseguir administrar rápido, e é muito difícil também. Às vezes veias delas são boas na cauda, mas a cauda é a área perigosa para você tá mexendo. Você segura e eu aplico, é isso? Vai lá e segura que eu aplico. E aí eu tenho uma outra pergunta, o que fazer com o corpinho? Então, aí você Ele tá malhando, tá? Não, o pessoal tá falando que eu tô ficando parecido com o meu objeto de estudo, né? Você lembra na faculdade que eu era isso, né? Era um palito, corria maratona, aquela coisa assim. Mas você tem que dar uma destinação. Normalmente, isso é uma coisa também complicada, porque a gente não tem uma legislação única aqui para o Brasil, né? A gente teve até uma conversa agora, esse tempo atrás, com o pessoal aqui da CETESB, e eles estavam falando assim, que teria que ser destinada para um aterro sanitário, que não poderia ser enterrada, por exemplo, na praia, né? Apesar de que tem uma norma da CETESB que permite enterrar animal atropelado na beira da estrada, na faixa de 5 metros da estrada. Alguns quilinhos a menos, né? Mas, por exemplo, lá na Bahia, que não existe essa restrição, a gente normalmente enterra ela acima da linha da maré. Conversa antes com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, porque geralmente a área de restinga, que é a área de preservação permanente, voltou, né? Começa a ser a área de preservação permanente. Mas a experiência que a gente tem é que a restinga é um adubo, né? Aquela gordura toda da baleia. A restinga volta rapidinho lá a ser o que era, ou até às vira vezes Mata mais. Atlântica, né? Eu lembro... Quase isso. Tem um vídeo que os caras colocaram dinamite, que é clássico. Esse é um clássico, isso daí. Eles implodiram. Resolveram o que fazer com um cachalote encalhado, acho que lá na Califórnia. E aí os engenheiros da prefeitura resolveram que era só colocar explosivo nele, explodir e sumir a baleia. Teve uma chuva. E aí começou a cair pedaço de 50 quilos de baleia em cima de carros a 400 metros de distância. Deram sorte de não morrer ninguém ali. Mas deu um prejuízo grande. Tem vídeo disso aí. Tem um vídeo também de uma baleia que explode quando o cara vai abrir fazendo necrópsia, né? Também é perigoso, porque ela acumula muito gás ali dentro e corre o risco de realmente explodir. Eu já tive uma situação assim com um golfinho, mas eu vi que ele estava muito inchado, era um golfinho... Ele foi pego em rede de pesca, amarraram uma pedra nele e jogaram ele no mar. Eu tive isso na Patagônia. E aí ele inchou... Vivo? Não, morto. Ah, tá. E ele inchou tanto que mesmo com a pedra ele veio para a praia. Então a hora que ele chegou pra gente, ele estava assim, muito inchado.
Aí eu comecei a abrir ele, né? Mas fiquei de lado, abrindo com bisturi. A faquinha de longe. Afastei todo mundo, né? Isso no laboratório. E a hora que abriu, chegou na alça intestinal, me arrancou o bisturi da mão. Nossa, caramba. E nos trabalhos de campo, tudo, já passou perrengue, assim, daquele que você fala, puta, vai dar merda, né? A baleia vai me engolir. Com baleia encalhada, não. Eu já tive algumas situações de mar, a gente está lá em Abrolhos, no Parque Nacional Marinho, a gente dorme dentro do barco. E a gente, você tem as ilhas, né? E você usa a ilha como proteção. Então tá um vento nordeste, você fica do lado sul da ilha, que aí não vai ter movimentação de onda. E a gente estava do lado sul da ilha e entrou uma frente fria, um vento sul. E aí começou a empurrar a gente na direção da ilha. Então a gente tinha que ligar o motor, sair rápido e atravessar para o outro lado da ilha. Só que no alto do barco, no Tijupá, que é a área que a gente fica lá em cima da observação, a gente tinha uma lona que estava usado para fazer sombra para a gente. E essa lona estava funcionando como se fosse uma vela. Estava desequilibrando o barco. Aí subi eu e 2 marinheiros lá em cima, com chuva, né, à noite. Você é o velho lobo do mar, né, criado em Campinas. Exatamente. Para tentar tirar aquela lona e o vento batendo, e aí de repente quando a gente tinha que atravessar, a gente não conseguia tirar, então falou, vamos só segurar, né? E a hora que passar para o outro lado da ilha a gente tira. Aí o mestre da embarcação precisou dos marinheiros, eles tinham que descer para ajudar. Aí falou, junta tudo aqui, junta e eu fico segurando, né? Então juntou tudo, eu segurei na lona, me joguei o peso em cima dela, e aí o vento batia embaixo, quase me erguia para fora, e foi assim até a gente atravessar para o outro lado da ilha. Aí no dia seguinte a gente foi ver os ferros, estavam todos retorcidos, assim, com a força que o vento fez. Eu não sei quanto tempo durou, assim, minha impressão para mim que foi uma eternidade. mas teve isso, e uma vez atravessando o Drake também, que a gente pegou uma onda de lado, tive que segurar na cama para não ser jogado para fora da cama. Caraca. Que doido. E aí, 2 fantasias de quem não trabalha com isso. Orca e baleia azul. Você vê assim com frequência, olha pro lado, porra, tem uma baleia azul. Você chora quando você vê isso? Eu só vi uma baleia azul na Antártica e assim, a gente só decidiu que era baleia azul depois da gente passar as fotos no computador 2, 3 vezes, porque estava muito longe, a gente viu o borrifo, mas cadê a dorsal dela? Então assim, baleia azul só vi assim muito de longe. Orca eu já encontrei, orca tá ficando mais comum aqui no litoral do Brasil, a gente tem visto bastante relato aqui. Ilha Bela, o pessoal vê, né? São Sebastião. Hoje não, ontem uma amiga minha que está embarcada no navio viu orca, não sei, deve ser ali na região, na altura do Rio de Janeiro, mas vi um grupo de orca passando. Orca, sim, é um bicho que mexe bastante com a gente, né? Eu choraria. Eu vi uma vez no Alasca e vi uma vez numa travessia para o Canadá, que a gente encontrou uma orca, que inclusive era uma orca conhecida, chamava Old Tom. Um bicho que vive sozinho. É fácil de reconhecer ela pela marca que ela tem na dorsal. É isso que eu ia falar, né? As manchas que você... pelas marcas naturais você consegue reconhecer o indivíduo, né? E essa daí é conhecida, ninguém sabe por que é um macho adulto, vive sozinho, ninguém sabe por que ele não se mistura com as outras. Vai ter as razões dele, né? Deve ter um passado. Aliás, falar em orca, você falou das orcas do Play Center, né? O Nandu morreu aqui em São Paulo. Até depois agora descobriram que na faculdade com material de lâmina que ele tinha toxoplasmose. E a Samoa foi para os Estados Unidos. E aí quando deu aquele derramamento no Rio de Janeiro, veio um veterinário que tinha trabalhado no SeaWorld, estava trabalhando no zoológico de San Diego, e ele veio participar do treinamento, e a gente começou a conversar. A gente estava um dia num bar lá no Rio de Janeiro, com o pessoal do Sea Shepherd também conversando. Aí eu falei da Samoa, aí ele falou, nossa, a Samoa, eu tratei dela, conheço ela, é um animal super dócil de mexer, não sei o quê. Eu falei, e ela tá bem? Ele falou, não, ela morreu faz não sei quantos anos, não sei o quê. Aí o pessoal do Sea Shepherd olhou pra gente e falou, vocês têm noção que vocês estão num bar conversando de uma orca amiga de vocês, como se fosse aquele amigo que vocês não veem há muito tempo. Aquela conversa assim, muito fora do normal. Do normal, né? E a gente tava assim, como é que ela tá? Tá bem, não sei o quê. Manda um abraço. Não, e isso dito pelo pessoal do Sea Shepherd, que pega um barco e fica enfriando na frente de baleeiro, né? Então, assim... Acho que a gente sempre traz um doido aqui, mas dessa vez nos superamos, né? Assim, peso pesado igual baleia. Dessa vez foi caprichado. O Harry, você, né, deu pra gente aqui esse livro que vocês lançaram há pouco tempo, não é isso? Então, esse aqui
está em lançamento agora esse ano, não está sendo comercializado em livraria ainda. A gente está fazendo, fizemos um lançamento em Salvador, vamos ter um agora em Caravelas, onde é a base do projeto, em Vitória, e vai ter um em Ilhabela, agora em julho, começo de julho. Aí nesses lançamentos a gente faz a distribuição dos livros, faz a parte de autógrafo, e depois, se sobrar, a gente vai ver se vai comercializar ou não. Tem nas bases do Instituto, na Praia do Forte, Caravelas também tem para quem quiser adquirir. E conta um pouquinho dos 30 anos de história do projeto Baleia Jubarte, que a gente tem assim, o Instituto, que é a ONG, e o projeto é mais antigo, mas o projeto está embutido dentro da ONG. Né? E tem 30 anos de trabalho. Já está com mais de 30, a gente já está agora com 34. Mas conta um pouco dessa trajetória toda, de como foi pegar uma espécie ameaçada, uma espécie que não é manejável, que você não vai pegar que nem um mico-leão, levar para cativeiro, reproduzir, depois voltar na natureza e soltar. Né? Então, assim, como que eu faço para pegar uma espécie que eu não consigo manejar e tirar da lista de espécies ameaçadas de extinção? E elas estão salvas da extinção? Depende, a curto prazo, sim. Daqui a 100 anos eu não sei dizer. A população está crescendo, tá? Tem começando talvez a tender a estabilizar. Mas a gente está de 2015 para cá tendo umas temporadas muito fora do normal. Ano passado a gente bateu o recorde de encalhes. Tivemos 230 baleias mortas, jubartes, aqui no Brasil. Nossa. Isso grosseiramente seria perto de 1% da população, talvez. Algum motivo né? em especial? E isso as baleias que chegaram na praia. A gente não sabe quantas morreram, ficaram no mar ou quantas morreram durante a migração. A gente tem tido um aumento dos encalhes, que a gente associa muito com o crescimento da população. Então, em 2002, a população era 3.400 jubartes, a gente tinha 20 encalhes por ano. Agora a gente está com mais de 20 mil, né? Mas a gente aí é natural que o encalhe aumente. Aumente tanto por causas naturais, um filhote que nasce doente, um animal que morra de idade, ou morra por predação, mas também aumenta os casos de baleias expostas às ações do ser humano, ficar preso numa rede, ser atropelado, ingerir plástico, qualquer coisa desse tipo. Só que a gente tem picos de encalhe. Em 96, a gente saiu de 30 para... Em 2010, a gente saiu de 30 encalhes por ano para 96, tivemos um pico, e depois tivemos outro pico em 2017, 2018 e esse agora. E aí esses picos parece que estão associados com diminuição da oferta do crio, que é um crustáceo parecido com o camarão, que é o principal alimento das jubartes. Então a impressão que a gente tem, a gente está analisando esses dados, é que quando você tem 2 ou 3 anos com diminuição do crio, isso faz com que principalmente os animais jovens acabem morrendo mais. Por quê? Fraqueza? Tem alguns que morrem sem pele e osso, que realmente você vê que morreu de fome. É engraçado pensar numa baleia magra. Magra, mas né? tem. Né? Mas você tem também doenças. Assim, a dificuldade é que, como esses animais morrem no mar, leva lá umas 24 horas, 30 horas para flutuar, e aí, dependendo da distância da costa, ele pode levar vários dias, até semanas para chegar na praia. Às vezes o animal chega num estado tão decomposto de decomposição que você não consegue determinar a causa da morte. Então, e os tubarões não comem tudo? E fora o tubarão que vem comendo no meio do caminho. O maior predador é tubarão. De bicho vivo, a orca seria um predador maior, principalmente de filhote, e pode atacar animal adulto também. Tubarão também poderia atacar filhote. Então é a orca a maior predadora. Deve ser uma coisa grosseira, né? Você vê as orcas atacando uma jubarte, né? Um filhote de jubarte. Nunca vi. Teve uma filmagem ano passado aqui em Arraial do Cabo, de umas orcas atacando um juvenil. Puta vida. Matando. Mas faz parte da natureza. Uma vez em Abrolhos, o pessoal viu uns tubarões tigre comendo as peitorais de uma tartaruga de couro. E aí ficou aquela coisa, interferimos, não interferimos, é espécie ameaçada, mas estamos dentro de um parque nacional, faz parte da cadeia alimentar. Até que ponto eu posso colocar o Deixa dedo? seguir, deixa a natureza na verdade, seguir o caminho. não pode, né? Não pode. Não pode, E uma pergunta que eu queria fazer, e o microplástico, essa grande problema aí que tá... Muito. Aqui. A gente fala muito do plástico, saquinho, sacolinha, aquela coisa que a gente vê, né? mas a gente tem em pasta de dente, em creme esfoliante, em vários produtos você tem micropartículas de plástico. E para um animal como a jubarte, que abre a bocona, engole aquele cardume e depois filtra,
elas podem estar ingerindo muito. E dependendo do produto, né, por exemplo, muitos dos produtos que a gente está aqui nessa mesa tem retardante de chama. É uma substância que você passa nesse produto para demorar mais pegar fogo. Se tiver um incêndio, a gente ter tempo de sair daqui antes que o fogo se alastre. E esses retardantes de chama, eles são muito parecidos com alguns hormônios reprodutivos dos bichos. Então, eles podem afetar a capacidade reprodutiva. Então, pode até não matar o animal, mas pode fazer com que nasçam menos filhotes. Então, a gente tem muito que tentar entender ainda esse problema das contaminações. Broxante, né? É engraçado, né? Porque aí você tem as causas humanas catastróficas, que é aquela que mata. Que é o que chama atenção às vezes. Sim, mas tem essas coisas insidiosas, né? Que talvez sejam muito piores, né? Quanto a gente está diminuindo a taxa reprodutiva. E que muitas vezes está na esfera da gente conseguir fazer alguma coisa. Eu posso escolher lá e falar, não vou usar esse produto porque tem micropartículas de plástico. Então, algumas coisas você não vai conseguir mexer, mas posso levar minha sacolinha no supermercado e não pegar sacola de plástico, porque por mais que você dê uma destinação adequada, vai levar centenas de anos para decompor, né? E essa menina que eu comentei lá de Floripa, que faz estudo oceanografia, trabalha com isso, ela estava falando que o microplástico tinha várias camadas. Uma camada de plástico, uma de metal pesado, outra de plástico... várias camadas, um negocinho pequenininho. Tipo, tinha a bomba. E numa necrópsia você não vai ver. Você vai abrir o estômago lá, vai encontrar conteúdo estomacal, vai encontrar... E até o crio se contamina com isso. Também. A gente também já está encontrando microplástico na gente, nas pessoas. Eu vi até uma figurinha fuçando na internet que assim... Os avós eram contaminados com metal pesado. A molecada já é microplástico. O que mais mata a baleia no Brasil? Jubarte, falando da jubarte, que a gente tem mais informação. Principalmente emalha em rede de pesca. Assim, você tem uma dificuldade, às vezes, que, por exemplo, uma baleia que morreu com uma rede presa no corpo, mesmo que ela esteja muito podre, você consegue identificar a rede. E aí você fala, morreu por causa da rede. Ao passo que se ela morrer de uma infecção, chegar podre na praia, é muito mais difícil você diagnosticar. Então, mas assim, emalha em rede de pesca é talvez o principal problema de baleias e golfinhos. A gente tem a toninha, que é o pequeno cetáceo, o golfinho mais ameaçado que a gente tem aqui no Brasil, e ele está desaparecendo. No Espírito Santo a gente tem menos de 600 animais numa área de uns 200 quilômetros de costa. Ele fica muito pertinho da praia, e ele está morrendo. A gente fez um estudo que, assim, o número aceitável para estabilizar a população, para não diminuir, seria... menos de uma captura por ano em rede de pesca. Seria assim, no máximo 2 animais em 3 anos. E nos últimos 3 anos a gente teve 32 ou 34 bichos pegos em rede de pesca. Então, assim, é muito provável que no nosso tempo de vida a toninha se extingua no Espírito Santo se a gente não fizer alguma coisa. E elas estão isoladas do resto da população que a gente vai encontrar do Rio de Janeiro para baixo. Então, se sumir lá, vai sumir e não vai um indivíduo não vai repovoar. E tem alternativas para essa rede de pesca? Não comer peixe ou... Você tem desde da sua ação pessoal, de, por exemplo, eu sou vegetariano. Então, assim, eu já parei de comer realmente por causa do impacto que tinha. Mas, assim, você não precisa ser vegetariano, mas você pode tentar conhecer de onde vem aquele produto que você está consumindo. Se ele é produzido, seja peixe, seja camarão, seja carne, né? Se ele é produzido de uma forma sustentável. Além disso... Mas o peixe quase não tem desse, né, de uma forma sustentável, né? O peixe marinho. Tem algumas criações de peixe que são feitas, né, e que você consegue ter um controle melhor disso daí. Você tem as resex, as reservas extrativistas, que tem criação de peixe também, onde só os pescadores tradicionais pescam e tem um controle um pouco maior disso daí. Mas... mudança de arte de pesca, tornar algumas artes de pesca que são mais... menos impactantes para o animal. Então, por exemplo, os próprios pescadores lá da Bahia, do sul da Bahia, eles estão perdendo muita rede de pesca. É um problema para eles também quando uma baleia bate na rede. Então, eles estão mudando o tipo de jeito de pescar. Então, um problema econômico, né? Quer dizer, o cara tem um investimento grande nessa rede. Bate a baleia, leva a rede embora, a baleia pode acabar morrendo depois, mas para ele o prejuízo é assim, perdi uma parte da minha rede e perdi minha capacidade de pescar nesse período.
Então, por exemplo, tem pescador que pescava com linha de espinhel, que a gente entrevistando ele falou, ó, eu pescava com uma linha de 1 polegada. E a baleia batia e levava todo o meu equipamento embora. Aí eu mudei para uma linha de 0,7. E aí 0,7, quando ela bate, ela arrebenta. Aí eu vou com um negócio que ele chama de lacraia, que é um negócio cheio de gancho, que ele passa lá no fundo do mar e recupera o equipamento dele. Não é a solução dos sonhos dele, mas já reduziu a perda. E os pescadores de rede, lá no sul da Bahia, muitos deles estão deixando de pescar com rede na época das baleias e falam, não adianta, eu coloco a rede e a baleia bate e leva. Então, assim, eu estou preferindo vir pescar de espinhel, vir pescar de linha, né? Pego menos, mas não perco o meu equipamento. Então, a gente pode tentar modificar o tipo de equipamento. Tem gente que quer ser pescador, não quer mudar de vida, mas tem gente que, se você der uma oportunidade para ele, por exemplo, trabalhar com turismo, de observação de baleias e gerar uma renda até maior para a família, ele topa. Você pode ter essa opção também. E tem gente testando, por exemplo, alarmes sonoros na rede que torna a rede mais detectável para os animais, sem prejudicar a captura, né? Mas que torne essa rede detectável para os animais para eles tentarem evitar. Tá, e o turismo esse turismo de observação, né, o turismo ecológico, tem espaço para crescer ainda? Ele absorve parte dessa população? Eu acho que sim, principalmente no caso, assim, por exemplo, toninha não. Toninha é um bicho que é muito difícil de você ver. Você não tem a opção de, vou parar de pescar e vou fazer observação de toninha. Mas com a jubartes, esse turismo está inclusive aumentando bastante, porque a população está crescendo, está se espalhando pelo litoral. Então, vários locais onde não se fazia isso, hoje em dia está se tendo empresas operando turismo de observação de baleia. E aí um trabalho que a gente tem é justamente chegar nos operadores, logo quando vai se instalar, né, quando você vê que a coisa vai começar a crescer ali, passar para eles as normas, passar para eles a importância de seguir essa coisa, de que o animal está aqui no período reprodutivo, que é importante respeitar isso daí para a gente continuar tendo a conservação desses animais e tendo a opção de fazer esse turismo, né? E trabalhando com as pessoas também, fazendo palestras para as pessoas, falando, olha, procure um serviço confiável, um serviço que realmente faça a coisa seguindo a norma. Então, geralmente a gente cola nessas embarcações que são parceiras a norma toda de avistagem para as pessoas que vão a bordo saber que sabe, mudar o foco do turista. Em vez do turista falar, chega mais perto porque eu quero ver de perto, ele saber que tem uma distância, do porquê que essa distância é importante, e se o dono do barco quiser chegar mais perto, ele fazer o contrário. Fala, não. Chega. Mantenha a distância. Para aí. Tem um selo de aprovação do projeto Jubarte, do projeto... Não tem um selo de aprovação, mas a gente tem uma certificação oficial, mas a gente tem empresas que são parceiras da gente, que a gente divulga no nosso site, quando o pessoal pergunta, fala, essa empresa aqui, a gente faz treinamento delas, a gente faz reciclagem todo ano, a gente acompanha, a gente garante que eles fazem um trabalho bem feito. Porque isso é legal, né? Assim, hoje você vê que tem uma preocupação aí, talvez, não sei o quanto isso é crescente, mas né, o cara poder escolher, olha, eu quero essa empresa, Sim. Porque ele é parceiro do pessoal do Jubarte, né? É interessante, é legal. Isso é da hora. Tem aquele selo verde, né? Que alguns produtos usam, alguns fake, né? Outros realmente levados a sério. É uma certificação bem feita, com confiança, né, de que ela está sendo feita. Que justifique, né, esse trabalho todo, né, assim, muito legal, né, assim, você vê, né, e esse resultado é um track fantástico, né, você olhar, o que você pensa quando você olha assim, 30 anos, fizemos pra caramba, né, qual é essa sensação? Não, a sensação, assim, a primeira sensação gratificante que eu tive foi essa ida para Brasília e conseguir não foi uma coisa minha, mas foi uma coisa de um grupo de pessoas que estavam fazendo a campanha para conseguir aprovar a lei. Tinha um certo momento que a gente estava até assim meio, mas agora o Humberto Lucena é presidente do Senado, agora a gente não vai conseguir aprovar mesmo, e a gente foi e conseguiu, né? E aí proibiu de vez a possibilidade de voltar a caçar, porque a moratória começou a funcionar, a moratória da IWC, mas o Brasil ainda tentou tinha história de tentar fazer a caça científica também por aqui, para testar arpões com um explosivo da Imbel para caçar baleia, para fazer a baleia morrer mais rápido e não sofrer, né? Então, claro. assim, enquanto a gente não aprovasse essa lei, a gente tinha a possibilidade de voltar. Quando a gente aprovou, falou, bom, sepultamos de vez a caça da baleia no Brasil. Esse acho que foi talvez o momento que eu tive mais essa sensação de satisfação. E fazer parte dessa história de mais de 30 anos de conservação, né, de
de conseguir tirar jubartes da lista de espécies ameaçadas também, de fazer essa divulgação toda que a gente faz da conservação marinha, acho que é muito importante. Acho que baleia e golfinho tem essa função também de animal bandeira, né? Às vezes a gente está fazendo conservação do ambiente dos animais ali, de espécies que não são tão chamativas, mas que são igualmente importantes, usando a baleia como carro-chefe, né? Ela chama atenção e acabou puxando os demais. E o cativeiro? Cativeiro de cetáceos? Sim. A gente tem uma legislação aqui no Brasil que basicamente restringe isso daí, não te permite. Não, assim, não é que ele proíbe, mas você tem tanta restrição que ela não se torna viável. E a ideia era essa mesmo, né? Criar dificuldades de forma. A ideia era essa. Eu acho assim. Gosto muito de zoológico, já trabalhei em zoológico, acho que os zoológicos têm um papel fundamental, desde que ele tenha realmente uma estrutura e condições de coisa. A gente tem muitos bons zoológicos e zoológicos que a gente sabe que são muito, muito deficientes. E realmente né? deveriam fechar. Não, são ruins mesmo, né? Não é deficiente. Né? As coisas que são fechar. ruins pra cacete. Que não deveriam estar lá, ou não deveriam estar com determinados taxons. Às vezes você fala, você consegue ter algumas espécies, mas tem outras espécies que você não tem condição, você não tem nem espaço para ter. Então, assim, eu vejo o zoológico realmente como um local com uma função muito importante de educação, de conservação. Então, a gente tem espécies que foram salvas através da reprodução zoológica e depois reintrodução na natureza. No caso de cetáceos em cativeiro, a gente não tem alguma coisa que lembre zoológico. A gente tem oceanários que fazem espetáculos, que fazem baleia saltar, fazer aquela coisa toda, e não tem um foco na conservação de vamos devolver esse animal para a natureza, vamos reabilitar, vamos fazer alguma coisa, vamos reproduzir uma espécie que está ameaçada e devolver para a natureza. Então, assim, é muito mais espetáculo e não é um espetáculo, vamos dizer assim, educativo. Né? Não é uma coisa assim, estou aqui ensinando realmente a importância da conservação desse bicho. Assim, eu estou aqui ganhando dinheiro. Disfarçado de... E fazem coisas assim, por exemplo, orca, elas têm várias populações. Tem população que só se alimenta de pinguim, população que se alimenta de peixe, população que se alimenta de outros cetáceos. Tem lobo marinho, leão marinho que entra na água quando ele escuta a orca, que ele sabe que só se alimenta de peixe, ele nada com ela, não tem problema nenhum, e ele foge para fora da água quando ele escuta a vocalização da orca que se alimenta dele, né? Só que o pessoal pega esses bichos todos, assim, junta tudo num coisa. Imagina pegar você, um chinês, um russo, que cada um não fala a língua do outro, colocar numa cadeia, numa prisão e trancar lá. E vocês terem que se entender, né, confinados numa área. Se o cara quiser, não for com sua cara, quiser bater em você, você não tem para onde escapar. É o que acontece com as orcas, né? A linguagem, a comunicação delas é nesse nível, assim, são linguagens diferentes, são idiomas diferentes, é isso? São dialetos específicos de alguns grupos. Então, assim, o que a orcas residentes na costa do Alasca tem uma linguagem diferente das orcas transientes, que são as que passam ali pela região, que são as que se alimentam de lobo marinho, que inclusive são muito menos vocalizadoras do que as outras, porque as outras são alimento de peixe. Ela pode ficar falando entre elas, que não tem muito problema. As outras que se alimentam de mamífero, se elas ficarem falando muito, os bichos fogem. Então elas nadam muito mais em silêncio, sem fazer muita vocalização, para poder se aproximar dos bichos. E aí você pega tudo isso aí e coloca num local que elas não têm condição de fugir. A que se alimenta de mamífero, de repente, vai ganhar peixe, que nem a outra que come peixe mesmo. Então, assim, gera um estresse muito grande entre elas. Elas têm uma coesão. Você tem orca que vive mais de 80 anos, assim, na vida natural, e elas vivem em família a vida toda. E aí você pega lá, acabou de nascer o filhotinho está com 1, 2 anos de idade, você tira aquele filhote da mãe para mandar ele para um outro oceanário, porque está atrapalhando o show daquela baleia, está atrapalhando o treinamento dela. Então, assim, você cria animais neuróticos, como aconteceu com o tilicum, né? A gente não tem nenhum registro de ataque de orca a ser humano na natureza. Né? É um bicho que você vê fazendo aquele encalhe nas praias ali na Argentina, capturando lobo marinho, aquela coisa. Tem gente que vai lá, mergulha, faz imagem com elas não fazem nada com a pessoa. Ao passo que no cativeiro a gente já teve 3 óbitos de pessoas em cativeiro por causa de baleia, de orca, criada em cativeiro, e vários casos de agressão, de pessoa quebrando perna por causa de ataque de orca em cativeiro. Quer dizer, nos modelos atuais não existe cativeiro. Não,
Uma orca na natureza, ela vai nadar mais de 100 quilômetros num dia. Você coloca ela ali naquele tanque ali que mal dá para ela dar 2 voltas ali. Entendi. Assustador. Que É isso. Deixa eu só pedir uma coisa. Ele falou que tem um blog, né? Passa o endereço pra gente. Então, eu tenho miltonmarcondes.vet.br, né? Eu falo um pouquinho do... Eu tô meio preguiçoso, já parei de escrever lá, preciso escrever um pouco mais. É a distância do Marco. Mas não, é preguiça de botar a bunda na cadeira mesmo, sentar e escrever. Mas eu falo um pouquinho do trabalho, falo um pouquinho de cursos também, quem quiser contactar para chamar para algum curso, essas coisas. Aí. Milton Marcondes, numa palavra só, .vet.br. Muito legal. Legal. Terminamos, né? Terminamos, Milton. A gente queria te agradecer muito, assim, foi muito legal, né? Assim, a gente conversa com pessoas que fazem coisas diferentes e você se encaixa perfeitamente nisso, né? E esse trabalho Mais, né? é o mais esquisito, né? Mas assim, o trabalho é fantástico, cara, sensacional, assim, puxa vida, muito legal. Você perdeu, né, Marcelo? Nossa turma foi lá para Brolis ver baleia, você não Pois entrou é, nessa mas daí, eu tô pessoal. querendo ir, viu? Vamos aproveitar agora que tá melhorando a situação, marcar outra viagem dessa aí, Vamos, porque eu tô vale a Muito pena. de bico. Vambora. Paulão, que vai fazer a outra matéria depois, já foi lá ver baleia. É mesmo? Aham. Ah, que legal. O Paulo... Paulo Anselmo. Ah, cara, assim, legal, legal, mas não, eu tô muito à vontade, a gente vai sempre para São Sebastião aqui, tem sempre a história das orcas que passam, das jubartes, e eu tô esse ano louco para ver, vamos ver se a gente marca. E por falar na 51, né, acho que a gente precisa mandar, né, Um abraço pra galera aí da 51. Pastel, tio Chico, só gente normal, né? O Gismo, o Feinho. Começa pelos apelidos. Eu não sei de quem é a culpa, mas foi do Lineu. Puta merda, é mesmo. É isso. E, Eric, milhares de besouros no meu quarto, né? Obrigado. Um abraço a todos Tchau, aí. galera. Valeu.